Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo para falar sobre saúde mental. Como está a sua saúde mental? Como está a sua autoestima? Eu sou Larissa Gonçalves, sou médica, falo sobre autoestima, qualidade de vida e longevidade. E estou aqui para nós conversarmos sobre saúde mental. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos nos equilibrar, porque o equilíbrio é o segredo de todas as coisas. Dicas poderosas serão faladas no final desse vídeo, para que nós possamos ter equilíbrio, ter uma saúde adequada. Como está o seu pensamento? O que você fez hoje? Você já parou para pensar? Em qual momento do dia você teve um pensamento feliz? Isso é muito importante a gente parar para pensar. Isso reflete num autocuidado. Como estou hoje? Como está meus pensamentos? Você já parou para pensar que a maioria das pessoas não consegue ter essa higiene mental? Higiene mental, sim. Nós tomamos banho, fizemos a nossa higiene física, mas nós temos que ter higiene mental e também higiene espiritual. Como, doutora? Como é que funciona isso? Pois é, nós precisamos tentar controlar os nossos pensamentos e as nossas falas, porque aquilo que a gente fala acontece na nossa vida. As palavras, elas são carregadas de uma energia de poder. E nós temos que cuidar muito dos assuntos que vamos falar, das coisas que ouvimos e aquilo que vimos, porque isso nos leva a uma frequência vibratória e que vai determinar o nosso dia. Os nossos pensamentos determinam ações. As ações determinam escolhas e isso determina quem nós somos. Então é muito importante a gente ter cuidado naquilo que a gente fala, porque a gente vai falando coisas e vamos entrando em frequências vibratórias e vamos acarretando situações na nossa vida que às vezes não são apropriadas ou não são exatamente o que a gente gostaria que acontecesse. Mas ninguém é culpado disso. Nós mesmos somos culpados pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações. Então, eu quero com esse vídeo fazer uma reflexão sobre o autocuidado dos nossos pensamentos. Se nós acordamos pela manhã já dizendo: ah, hoje o dia é difícil, ah, hoje eu estou cansada, ah, eu não queria fazer isso, com certeza o seu dia não será bom. Porque nós temos que nos motivar, nós temos que pensar, ter filtro, até mesmo naquilo que a gente fala. Tem pessoas que estão sempre rodeadas de outras pessoas, tem pessoas que são alegres, que levam uma autoestima, que levam alegria a outras pessoas. Só que tem uma grande parte das pessoas que só reclamam. E essa reclamação, reclamar é clamar, de novo. Então fica clamando ou lamentando situações ou coisas ruins que se transformam num ciclo vicioso e que a pessoa não, às vezes, nem se dá conta. E isso acontece muito, acontece comigo, acontece com você. Porque às vezes a gente fala sem querer, a gente entra numa conversa e começa até a repetir coisas que a gente nem se dá conta. Então, o chamado e a atenção é para a gente prestar atenção naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente fala. Parece tão fácil, tão óbvio, mas nem sempre é assim. Às vezes é muito difícil você manter um pensamento equilibrado, porque a nossa mente recebe 1000 informações. A cada fração de segundos nós estamos recebendo informações. Informação do Instagram, informação da televisão, informação das pessoas onde a gente convive, o ambiente de trabalho. E tudo isso, se nós não filtrarmos
e não escolhermos aquilo que a gente quer pensar, a gente acarreta uma sobrecarga no nosso corpo, levando até mesmo a algumas doenças. Tem ambientes que eu trabalho em determinados lugares que as pessoas lá nesse lugar, elas são extremamente medrosas e eu consigo observar que isso é uma cultura do lugar. As pessoas, elas têm medo de tomar remédio, elas têm medo de saírem, mas é um medo que não é consciente, é inconsciente. Naquele determinado lugar, naquelas determinadas situações, as pessoas que convivem com ali, elas sentem muito medo. Elas sentem medo de viver a vida plena, elas sentem medo de ficar doentes, elas têm medo de morrer, elas têm medo de uma série de coisas que nem elas se dão conta. Mas eu que estou de fora, eu consigo perceber pela conversa, pelo teor da conversa e até as queixas que as pessoas trazem para mim, que é uma comunidade que convive assim, alimentando esse medo. Isso é muito ruim. Isso tem que ser cortado, esse vínculo do medo tem que ser cortado. Eu sempre digo, você não precisa ter medo de nada. Às vezes, pessoas novas, com 20, 30 anos, chegam passando mal por alguma emoção que foi mal interpretada, por um sentimento que a pessoa teve, ou por não conseguir lidar com o estresse, e fazem uma crise de ansiedade, que essa crise de ansiedade se mascara como se fosse uma dor de um infarto. E a pessoa realmente acredita que ela vai morrer. E isso é muito prejudicial, tanto para ela, né? Principalmente para ela, mas para a comunidade que ela vive. Então estão sempre achando que vão ter um problema. E isso é muito ruim. Então tem pessoas que alimentam esse tipo de pensamento e só vão conseguir gerar mais medo, mais pânico na sua vida. Os nossos pensamentos, a grande maioria, são negativos. Isso faz parte, né, no modo geral. Mas nós temos a obrigação de cuidar até mesmo do nosso pensamento. E doutora, como é que eu faço para poder mudar essa frequência, para poder mudar? Eu não consigo fazer sozinha. Nós temos que procurar pessoas que sejam alegres, pessoas que tenham uma autoestima melhor, buscar conhecimento, buscar escutar músicas que nos elevem a nossa frequência. Nós temos que fazer oração. A oração, orar a Deus, independente da sua religião, independente de qualquer coisa, faz com que haja um aumento da frequência. Nós precisamos ter gratidão. A gratidão faz com que entre numa corrente energética positiva com o aumento da frequência. Então isso é muito importante, procurar cuidar os seus pensamentos, não falar palavrão, procurar evitar esse tipo de situações e evitar ambientes e pessoas que cultivem isso, para que aos poucos você possa ter uma higiene mental, uma higiene no sentido de deixar os pensamentos claros, objetivos, em torno de gratidão, de felicidade, para que você possa ter o bem viver. Então isso faz parte de um autocuidado, pensar positivo. Lembre-se que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. Então libere mágoas, libere ressentimentos, tente ser uma pessoa melhor, uma pessoa com uma produção de pensamentos melhor. Tente ler livros que façam falar para a alma, poemas, situações que possam melhorar o seu pensamento. E evite ficar escutando desgraça, escutando jornal que só prega morte. Pelo contrário, esses autocuidados de pensamento vão influenciar a sua vida para que você tenha uma excelente saúde mental. A saúde mental começa no momento em que nós olhamos e que nós prestamos atenção na produção dos nossos pensamentos. Uma coisa tão simples e que muitas vezes a gente esquece. Precisamos saber observar o que estamos falando e o que estamos pensando para ter uma vida com maior gratidão, com maior amor e com maior felicidade.
Então, a felicidade, a gratidão começa dentro dos nossos pensamentos. E isso faz com que a gente tenha uma excelente saúde mental. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada.